livro de Esté, capítulo 4, versículo 14, o 15 e o 16. Vamos? E o 16, está ótimo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereci. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse livro de Esté, ele é cheio de palavras, cheio de instruções, porque tudo que está escrito na palavra do Senhor, tudo que está escrito na Bíblia, nada mais é do que instruções para a nossa vida, para todos os momentos. E a Bíblia, ela é assim, ela é cheia de instruções, de conselhos, de palavra, de edificação, de exortação e de tantas outras coisas mais. E esse livro de Esté, ele vem trazendo, vem nos contando algo que aconteceu naquela época, naquela situação, e que nós podemos aplicar na nossa vida hoje. Que nós podemos aplicar, porque nós estamos vivendo, né? Eu acho que quando se trata desse tema chamado família, né? Nós sempre temos as nossas causas, nós sempre temos as nossas lutas, nós sempre temos, né, algo que nós pelo qual, ou por quem, ou porque nós precisamos guerrear, pleitear, seja qual seja a luta, seja qual seja a causa, não é verdade? E a história de Esté, ela não é muito diferente. Por quê? Começando ali pela história de Esté, começando ali pelos momentos que Esté viveu. Se nós analisarmos a história de Esté, a Bíblia vai nos dizer que ela era uma menina órfã, né? Ela era uma menina órfã que foi acolhida pelo seu tio, né? Que foi acolhido ali pela casa do seu tio e que foi criada por ele, né? Na verdade, ele era um tio primo. E ele criou aquela menina, ele acolheu aquela menina. Então, Esté, ela era uma menina órfã. Ela era uma menina que tinha saído ali da sua pátria. Ela era uma menina exilada, que tinha perdido ali as suas origens e tinha que conviver ali em um outro lugar. E o que eu acho mais interessante da história de Esté é que se nós olharmos no mais profundo, se nós olharmos ali nas entrelinhas, nos detalhes, porque se vocês observarem, Deus trabalha nos detalhes. Não é verdade? Deus vai trabalhando com a gente nos detalhes, naquilo que às vezes a gente nem está percebendo, Deus está trabalhando. Então, Esté, ela era uma menina que tinha tudo para ter vários problemas. Esté era uma menina que podia ter sofrido grandes problemas. Vamos dizer, nós estamos falando hoje aqui, nós vamos abordar esse tema, pastor, sobre a saúde emocional. E Esté era uma menina que poderia ter sofrido, por causa dessa grande perda familiar que ela sofreu, ela podia ter sofrido perdas emocionais tão significativas que, quem sabe, ela não conseguisse chegar na posição que ela chegou. Porque só quem perdeu sabe a dor que é perder. E como, nesse momento, nós estamos vivendo a dor da perda. Ninguém gosta de perder, ninguém nasceu para perder, né? Quando a gente nasce, tem um jeito de dizer dentro da psicologia que a gente já nasce perdendo. Porque quando você nasceu, que te tiraram do ventre da sua mãe, você perdeu
um local quente, agradável, proteção, tinha proteção. O ventre materno, ele é todo feito para proteger a criança. Ele é todo feito para que a criança não sofra nenhum tipo de impacto. Quando a criança sai do ventre materno, ela já sai perdendo. Não é verdade? Né? E tem que chorar também. Então, quando Esté passou por esses momentos, que ela perdeu seus pais, que ela foi morar ali com Mardoqueu, ela teve que recomeçar a vida dela, teve que começar tudo de novo. E começar de novo não é fácil, né? E ser criado, só quem já foi criado, quem experimentou a orfandade, é que pode dizer o quanto isso é ruim, o quanto isso dói, o quanto isso machuca. Mas o que eu quero focar aqui nessa noite é que mesmo com todas as perdas que Esté sofreu, ela não se tornou alguém amargo, ela não se tornou alguém sofredor, alguém que valorizava o sofrimento. Muito pelo contrário, ela se tornou uma moça linda, uma moça cheia de Deus, porque ela teve a oportunidade de aprender sobre o Senhor. A primeira lição que eu vejo no livro de Esté, quando eu me deparo com a história dessa menina, é que nós não podemos nos perder com as nossas perdas. Nós não podemos nos perder com os nossos medos. Nós somos cheios de medos. Nós somos cheios de medos, de temores. Mas nós não podemos dar vazão para o nosso medo e nos perder no nosso medo, porque quem está conosco é Jesus de Nazaré, e Ele está no barco, e Ele vai fazer com que tudo fique bem. Glória a Deus. Então, Esté não permitiu que as perdas que ela sofreu, que as dificuldades que ela enfrentou na vida dela, transformassem ela numa mulher amarga, numa mulher difícil, numa mulher pessimista e que não tinha ali a vontade de servir a Deus, porque o livro fala bem claro que Mardoqueu preparou Esté, né, para ser uma serva de Deus. Ela era uma mulher obediente a Deus. E isso é a primeira lição que nós podemos tirar do livro de Esté. Nós temos que levar a nossa vida sabendo que tudo aquilo que acontece é da vontade de Deus. Tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, nos nossos momentos, foi planejado por Deus. E nós precisamos trabalhar isso para entender e para passar todas essas tribulações juntos. Por quê? Porque lá na frente Deus vai dar a resposta. Lá na frente Deus vai dar a palavra necessária para que nós possamos chegar aonde Ele deseja. Amém? Então, ela era uma jovem que foi criada pelo seu tio e que não deixou as perdas influenciarem. Só que o que aconteceu? Quanto mais nós passamos por tribulações e por lutas, mais nós ganhamos vitórias, não é verdade, irmãos? E tem até uma frase que diz assim que quanto mais se dá, mais se cobra, pastor. Né? Quanto mais se dá, mais se cobra. Então, Deus já estava preparando Esté para uma grande missão. Já estava preparando Esté para uma grande missão. Foi quando Deus, então, levanta ali uma grande tribulação que foi que o seu tio, que Mardoqueu foi envolvido naquela grande tribulação, em uma grande perseguição. E quando tudo aquilo aconteceu, então Esté tinha que se posicionar. Esté tinha que se posicionar. Mas antes disso, ela teve que viver o processo. E é nisso que eu quero que vocês foquem aqui nessa noite. O processo não é algo fácil de se viver. Né? Nós queremos ser abençoados, não é verdade? Nós queremos crescer, nós queremos alcançar o sucesso, nós queremos alcançar a bênção. Só que muitas vezes nós não queremos viver o processo. Por que nós não queremos viver o processo? Porque o processo dói e nós não gostamos de sentir dor, né? Existe aí até alguma teoria que o ser humano nasceu para o prazer, para sentir prazer.
para ser feliz. Mas o processo ele é tão importante na nossa caminhada. Ele é tão importante e nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos nessa caminhada. Por quê? Porque vão acontecer coisas, vão acontecer situações que Deus, inclusive, vai permitir que aconteça para que a gente possa estar no lugar certo e na hora certa, para que podemos ser instrumentos de Deus para fazer a vontade dEle. Então, o que está acontecendo hoje, muitas vezes nós não entendemos. O que está acontecendo agora, nesse exato momento, talvez nós não entendemos, mas amanhã entenderemos, né? O que acontece hoje eu não entendo, mas amanhã eu vou entender. Vai ter mais clarezas para mim. Quando Esté, ela foi submetida por causa de um grande problema que houve ali, né, entre o rei e a rainha Vasti, a sua esposa, por causa de uma desobediência. Então o rei estava em busca de uma mulher, em busca de uma nova esposa. E escolheu várias damas, várias jovens, para que pudessem ali estar naquele local, né? E seria algo parecido com um desfile, algo onde ela se apresentasse perante o rei, e aquela mulher de quem o rei se agradasse, aquela mulher de quem o rei, né, se afeiçoasse, essa seria a sua esposa. E o que eu acho mais interessante é aquilo que eu falei para vocês. Nós temos que, o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Muitas vezes o centro da vontade de Deus não é o lugar mais confortável. O centro da vontade de Deus não é o lugar mais, o melhor lugar para se viver, não. Não é o lugar mais confortável, não. Mas eu garanto para vocês que é o melhor lugar para nós estarmos. Por quê? Porque é no centro da vontade de Deus que acontece o milagre. É lá no centro da vontade de Deus aonde a resposta vem, aonde a força vem, aonde a coragem aparece, aonde o medo vai embora. Por quê? Porque você começa a entender que você precisa aprender a confiar em Deus. E confiar significa entregar. Sabe o que nós estamos acostumados a fazer? A gente pega e fala assim, Deus, está aqui o meu problema. Aí Deus pega o problema, né? Só que tem um tempo, tem uma coisa chamada tempo, que é outra coisa que também nós não gostamos de passar, porque o tempo é o processo. E aí a gente vem e fala, não, Deus, me dá aqui o meu problema que eu vou resolver. Está demorando demais. Está demorando muito. Né? E o tempo é aquele tempo que a gente precisa para que Deus trabalhe no nosso caráter, para que Deus trabalhe na nossa vida, para que Deus nos amadureça. É por isso que Esté teve que passar pelo... Esse é o processo dela. E me ensina muito. E me ensina muito. Talvez você que está aqui nessa noite esteja também passando por esse processo aqui. Não o processo que ela passou, mas um outro processo que, quem sabe, pode ser até bem parecido com esse. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade de Deus tem provisão, no centro da vontade de Deus tem resposta. Está doendo, mas tem resposta. Estou gemendo, mas eu sei que a vitória vai vir, eu não sei quando, mas ela vai vir. Por quê? Porque tem confiança. Porque tem palavra de Deus. E aqui nessa noite, Deus está dizendo, você é Esté. Você é Esté. Dentro dessa família, você é Esté. Antigamente, as casas, elas eram feitas, elas tinham uma coluna no meio. Não é da minha época, não, viu, irmãos? Não é da minha época, não, tá? Mas, antigamente, tinha uma coluna no meio. Não é assim? Aquela coluna é que dava a sustentação. Quando eu leio esse texto aqui, o Senhor fala no meu coração, você é essa coluna. Talvez você está olhando para esse templo aqui e não está vendo onde elas estão.
Talvez elas não estão tão aparentes, mas dentro dessa família, desse projeto de Deus, você é essa coluna que vai fazer com que essa família permaneça de pé. A família de Esté partiu para um outro plano, para a glória. Não pôde criar a menina. Mas Deus falou, Esté, você é a coluna dessa família. Ela vai viver através do teu nome e através da tua história. E Deus levantou muitos homens e muitas mulheres aqui nessa noite. E está reforçando essa palavra no seu coração, dizendo assim, você é coluna. Dentro daquela casa, você é coluna de oração. A tua palavra faz a diferença. A tua palavra traz mudança. Talvez as pessoas não estão, você acha que elas não estão ouvindo. Talvez você fala e você pensa assim, não, ninguém está me ouvindo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eles não só estão te ouvindo, quando na hora certa vão chamar teu nome e vão pedir a tua ajuda e vão pedir o teu conselho. Sabe por quê? Porque você é a coluna dessa família. Amém? Não deixe as tuas dores te tirar do caminho da bênção. Não deixe o medo do processo. Eu tenho falado muito sobre medo no meu Instagram ultimamente. Por quê? Porque o medo assolou as pessoas. Aquele medo que às vezes estava lá, guardadinho, agora está saindo. Está se manifestando em formas de comportamentos, né, de pensamentos negativos. Uma multidão deles que vem para quê? Para assombrar você. E diz assim que as coisas não vão acontecer, que você não vai vencer o processo. Mas esse texto aqui do livro de Esté, ele me mostra que quando uma mulher e quando um homem se coloca no centro da vontade de Deus, os pensamentos precisam se render à vontade dele e precisam aceitar que o nosso Deus é o Senhor e que nós teremos vitória em nome de Jesus. Amém? Ela foi escolhida ali para ser, eu não vou me ater muito ao texto, eu quero me ater àquilo que realmente importa. Aquilo que vai edificar vocês. Aquilo que vai me edificar. Porque essa palavra também está me edificando aqui nessa noite. Em resumo, ela foi escolhida para ser a nova rainha. Aí eu aprendo uma nova coisa. Um novo fato. Deus cria situações para nos colocar no lugar certo. Lembra que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus? Está doendo, mas é o centro da vontade de Deus. Então, esse é o melhor lugar. Eu me lembro, meu esposo dirigindo igreja. Já era a segunda igreja que ele estava dirigindo, mas era a primeira comigo, porque ele começou a dirigir igreja solteiro. Lá no Pará, pastor. Eu me lembro que a gente namorava, na época a gente nem era casado ainda, e ele chegava em casa com as costas toda ferida, porque eles carregavam a madeira. Cortava a madeira, carregava a madeira para construir a igreja, porque quando ele chegou lá era só mato, né? E eu me lembro que o processo é tão doloroso, irmãos, que às vezes a gente pensa que Deus nem escolheu a gente. Nós estávamos em Anápolis. Lá a igreja que ele tinha sido empossado. E era muito difícil, era muito complicado. E eu me lembro que eu fiz uma oração, na minha angústia, na minha dor, eu fiz uma oração. E eu disse assim, Deus, a gente conhece tanta gente. O Senhor disse que ia nos abençoar, o Senhor fala tão bem da gente. Todas as vezes que o Senhor usa as pessoas, que usa a tua palavra, o Senhor fala tão bem de nós. Mas parece que as coisas não estão acontecendo, Deus. E Deus usou alguém através da sua palavra, porque eu acredito nessa profecia chamada Palavra de Deus. E falou para mim assim, olha, através de um hino, ela disse assim, ó, se tanta gente, aquele hino da Rose Nascimento, não sei se, talvez vocês não conheçam aqui, né? Mas ela falou assim, se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. A letra do hino falava isso. Não julgue, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Não é outro para estar aqui, é você.
aceite o teu chamado, aceite a tua missão e Deus vai te abençoar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esté foi chamada para ser rainha, mas ela já tinha passado por tantos problemas na vida dela, ela já tinha passado por tantas perdas, por tantas dores, mas ela nunca deixou perder a esperança. Eu trabalho muito hoje com pessoas que sofrem de ansiedade. E o que tira as pessoas hoje é que não deixam elas viverem uma vida plena, que entram em conflito até mesmo com o seu lado espiritual. A multidão de pensamentos disfuncionais, a multidão de pensamentos adoecidos, que fazem com que as pessoas não consigam entender qual é o real desejo, qual é a vontade de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, né? Um jeito muito bom, um jeito maravilhoso de você entender e de você trabalhar essas questões relacionadas à ansiedade é quando você entende que essa palavra é um alimento para a tua alma e que você consegue ficar dentro do centro da vontade de Deus, esperando o processo passar, esperando o momento da vitória chegar, para você cantar o hino da vitória. Esté chegou lá no pódio, no lugar mais alto. E não é assim, gente? Quando a gente passa por uma luta, a gente está na luta, irmão, e a gente fica na oração. Não é assim? A gente ora, e jejum, e Deus vai dar vitória. Aí quando passa a luta, que a gente está lá no pódio, aí fica frio, né? Não está orando mais do mesmo tanto que estava, né? Não congrega mais o mesmo tanto que congregava. Agora que eu me lembrei, eu não estou vendo o horário, o relógio, pastor. Tem mais uns 10 minutinhos? Tá bom. Não é assim? A gente deixa aquele momento passar e a gente começa a fazer o quê? Não, mas agora eu estou vivendo a bênção de Deus, agora eu estou vivendo o bem de Deus, agora eu estou bem. Agora eu recebi a bênção de Deus, estou tranquila, Deus me abençoou, glória a Deus. Aí o Senhor diz assim, não, eu não te chamei para esse lugar para você ficar tranquilo, não. As coisas de Deus é mistério, irmão. Ela nos coloca em movimento o tempo todo, sabe por quê? Porque Deus não nos abençoa para nós, não. Eu gosto de dizer assim, sabe essa conta gorda que você tem no banco? Não é só para você, não. Sabe esse carro confortável que você dirige? Não é só para você, não. Sabe essa casa linda, maravilhosa que você tem? Não é só para você, não. Sabe por quê? Porque todos aqueles que estão debaixo da tua proteção comerão do bem do Senhor na tua vida. Você será como um celeiro sobre a vida dessas pessoas. E quem está do nosso lado, se não é a nossa família? Se não é aqueles que Deus colocou debaixo, né, dentro da nossa proteção e do nosso cuidado. Não é verdade? E quando Esté estava lá naquela posição confortável, que ela falou assim, agora eu cheguei onde eu queria chegar, né? Nessa posição, Deus me abençoou. Então vem aí uma grande provação, porque Mardoqueu foi perseguido e agora ele estava sentado na entrada do palácio, sentado ali em cinzas. E alguém levou essa notícia para Esté, e agora o que nós vamos fazer? Porque ele está lá, ela disse, não, vai lá e fala para ele sair. Pelo amor de Deus, não mexe comigo não, que eu estou bem demais da conta. Só que quando chegou lá, ele disse assim, não, senhora, não foi para isso que Deus te colocou aí, não. Deus te colocou para você ser instrumento de Deus. Talvez você está aqui nessa noite, né? Lá na tua posição, eu não sei, não te conheço. Mas Deus te colocou naquela casa, naquela família, Deus te colocou naquele emprego, para que você seja instrumento de Deus e todo mundo que passar pelo teu caminho será abençoado, porque você vai ser fonte de bênção sobre a vida daquelas pessoas. Sabe aquele filho que muitas vezes dá problema
ele não é para a perdição, mas ele é para a bênção de Deus sobre a vida da tua família. Sabe aquele marido que às vezes está meio complicado, né? Ele é uma bênção de Deus, ele é a tua bênção. Sabe aquela mulher que às vezes também, né? Não é só o homem, né, pastor? Sabe aquela mulher? Ela é a bênção de Deus sobre a tua vida, os teus filhos, a tua casa, a tua família. Elas são bênçãos de Deus sobre a tua filha, sobre a tua vida. E quando ela estava lá, que recebeu a notícia, ele disse assim: olha, não pense que se você se calar diante dessa grande provação, porque havia uma perseguição sobre os judeus. Só que o rei não sabia que Esté também era judia. Então ele disse assim para ela: olha, você também é judia. Se os judeus perecerem, tu e a casa do teu pai também perecerão. Eles também serão exterminados. Então se levanta da posição que você está e começa a trabalhar. Olha, Deus está falando comigo. Está falando com vocês aí? Se levanta da tua posição. Talvez a depressão está batendo na tua porta, tirando a tua paz. E Deus está dizendo: se levanta da tua posição e comece a trabalhar. Porque tem muitas pessoas que dependem de você e dependem da tua alegria. Talvez é ansiedade, irmão, porque nunca teve um mundo tão ansioso como o nosso de hoje. Talvez é a ansiedade que te tomou e não está deixando você ter paz. Mas Deus está te dizendo aqui nessa noite: se levanta da tua posição, porque eu quero te usar. É no meio da tua dor mesmo, é no meio daquilo que te machuca, é nessa dor, é nesse choro, é nessa lágrima que eu vou fazer, através de ti, bênçãos acontecerem sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aí Esté então entendeu: eu não posso fugir da minha missão. Ah, então eu entendi por que eu estou aqui. Eu sei que tem muitas pessoas aqui nessa noite que estão entendendo por que Deus te colocou em determinado lugar. Talvez o inimigo pode até estar te acusando e dizendo que você não tem mérito, você não tem capacidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não nos abençoa pelo nosso mérito e nem pela nossa capacidade, senão, ai de nós, porque pereceríamos. Sabe por que Deus te colocou nessa posição que você está hoje? É porque Ele quer te abençoar e quer abençoar uma multidão de pessoas através do teu trabalho e através da tua fé, da tua palavra. Quando Esté escuta essa palavra, que ela entende aquilo, ela fala: opa, mas por quê? Ela era uma mulher obediente. Obedecer faz toda a diferença na vida do cristão. É na hora da prova que nós descobrimos o que vai fazer a diferença na nossa vida. Sabe por quê? Porque é a obediência. Eu gosto de dizer o seguinte: a nossa vida é uma palavra que toda vez que eu vou falar para jovem, eu gosto de falar sobre isso. Existe uma coisa chamada princípios. Quebrar princípios, quebrar essas regras dos princípios, significa sair do plano. Às vezes dá vontade de quebrar mesmo, porque a nossa natureza é má. Mas Deus está dizendo: se quebrar o princípio, foi princípios deixados por Deus. Princípios de autoridade, princípios de submissão e princípios de honra. Foram deixados por Deus para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. E Esté tinha isso muito bem plantado dentro dela. Ela era uma mulher que ela foi muito bem ensinada sobre a palavra de Deus. Ela não era obediente só a Deus, ela era obediente também à sua família. Ela era obediente também àqueles que lideravam sobre ela, que tinham autoridade espiritual sobre a vida dela. E quando nós temos esse princípio, eu não posso deixar de falar isso aqui para vocês. Quando nós temos esses princípios claros na nossa vida, nós podemos dizer: tudo vai ficar bem. Sabe o que me faz deitar e dormir e descansar o meu coração e saber que todo dia eu vou ter que fazer alguma coisa para que fique sempre melhor a minha vida e a vida da minha família? É saber que eu tenho os princípios certos. É saber que esses princípios vão me garantir o sucesso lá no futuro. Eu não tenho perturbação nenhuma. Talvez o Espírito Santo esteja me
me levando a falar essa palavra para você, porque talvez a sua paz, ela foi tocada por causa disso, mas o Senhor está dizendo, se você estiver nos princípios certos, tudo vai dar certo e você vai ficar bem e a sua família vai ficar bem. Amém? Então Esther ela não estava ali à toa. Se de primeiro momento ela quis recuar, não era porque ela era uma pessoa má ou ela não era temente a Deus. Porque ela era uma pessoa temente a Deus e muito fiel a Deus. A Bíblia mostra isso. Ela era obediente ao seu tio, ela era obediente a Deus. Então ela falou assim, então eu já sei o que eu vou fazer. Volta e fala para ele, vamos levantar um jejum. Porque quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? A gente jejum, irmão. Tem um hino que eu não sou cantora, então nem ouso cantar, pastor. Mas tem um hino que diz assim, ó. Quando não sei que direção tomar, paro tudo para te escutar. Quando eu não sei qual é a direção que eu vou tomar, eu não saio por aí fazendo qualquer coisa, não. Quando eu não sei qual é a direção, quando eu vejo que os meus filhos estão indo por um caminho que não é legal, eu não saio por aí amaldiçoando eles, metendo o pé, dizendo eu sabia que você ia dar errado. Não! Eu paro tudo para escutar a voz de Deus e desço até o pó e pergunto, Senhor, qual a direção eu tenho que tomar? Eu me identifico muito com essa mulher, com a Esther, porque ela sabia que aqueles judeus era a família dela. Aquele homem que estava sentado lá na entrada do palácio era a família dela, eles dependiam dela e ela não podia se acovardar diante daquela situação. Agora era a hora dela se encher de força. Então o que ela fez? Vamos jejuar, mas eu não vou jejuar sozinha não, todo mundo jejua, até os animais. Sabe o que me fala essa palavra quando ela diz todos jejuai? A autoridade que Deus tem sobre a sua vida. Homens, mulheres, Deus tem autoridade sobre a sua vida. Você não está nessa posição por acaso, não. Foi Deus que te colocou nela. Quando as coisas estiverem saindo do caminho, saiba que a autoridade de Deus está sobre a sua vida. E Ele vai te dar a palavra certa para que você possa conduzir dentro da vontade de Deus. Amém? Agora, a culpa, pastor, me perdoa, depois eu vou vir aqui dar só dentro da psicologia, do jeitinho que o senhor quer, tá bom? Mas a culpa é uma coisa que acaba com a gente. A culpa é o primeiro recurso que a gente usa, é o recurso de se sentir culpado. Às vezes, quando os nossos filhos estavam lá, irmão, nem precisava dar um pescotapa neles, a gente deu. E aí a gente fica culpado pro resto da vida. E quer compensar esses filhos por aquela mão que você não passou na cabeça, mas você deu na orelha dele. Aí sabe o que acontece? Você fica se sentindo culpado. Eu estou falando isso para você ver que às vezes não, 99,9% das vezes, a culpa é um motivo banal. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não deixe a culpa roubar a sua autoridade. Não deixe a culpa te tirar do caminho certo. Não deixe aquilo, a acusação, porque o inimigo, a Bíblia diz que quem acusa é o inimigo, não é verdade? Então, se o inimigo te acusa, não deixe que a culpa roube a tua paz. Ah, eu errei. Errou mesmo e vai continuar errando porque você é ser humano. E o ser humano erra. Nós não somos seres divinos, nós somos humanos e estamos suscetíveis ao erro o tempo todo. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, através desse texto, é através da nossa humanidade que Deus se manifesta. Porque foi através da humanidade de Esther que Deus mostrou para ela que a autoridade estava sobre a vida dela. Por que ela disse assim, se perecer, pereci? Eu vou lá conversar com o rei. E se perecer, pereci. Porque ela só podia entrar na presença do rei 30 dias depois daquele dia. Então, poderia ser uma catástrofe. O rei já estava traumatizado com a desobediência de Vasti. Pronto. Mas sabe
qual que é o diferente, irmão? É quando nós estamos dentro da vontade de Deus. Vocês estão percebendo que Deus está falando com vocês aqui nessa noite? Vocês estão percebendo Deus falando com vocês aqui nessa noite? A diferença é quando você está dentro da vontade de Deus. Porque quando você está dentro da vontade de Deus, tudo flui naturalmente. Você não precisa quebrar a porta. Você só bate nela. Você não precisa falar palavras duras. Um olhar já é uma resposta. Quando ela chegou na presença do rei, ela falou, agora, gente, jejum e ora, e muito, porque eu vou na presença do rei. Quando ela chegou lá na presença do rei, o que o rei fez? Levantou o cetro. Porque se ele levantasse o cetro, é porque ela tinha permissão para entrar. Mas se ele não levantasse o cetro, ela seria exterminada na hora, ela seria punida. Só que o que ele fez? Ele levantou. Só que levantar o cetro, para mim, já era uma grande coisa. Mas a Bíblia diz que ele falou o seguinte, olha, Esther, o que você quer? Ainda que seja metade do meu reino, eu vou te dar. Eu gosto de dizer assim, um dia eu vou ser como essa mulher. Um dia Deus vai me dar essa honra. Né? Porque isso é uma honra muito grande. E eu estou falando assim, mas Deus já deu, né, irmão? É a palavra que eu estou pregando aqui nessa noite. Aquele cetro ali, na minha, vamos dizer, na construção do que nós estamos falando aqui nessa noite, Deus está levantando o cetro e dizendo assim, minha filha, meu filho, me fala quais são as suas necessidades. Me diz do que é que vocês precisam, que ainda que seja metade do meu reino, eu vou te dar. E levanta o cetro. E eu quero falar aqui uma palavra profética da parte de Deus. Que o cetro está levantado diante de você aqui nessa noite. O cetro está levantado e está estendido na tua direção. Só que tem pessoas aqui que ainda não viram e não perceberam. E estão sofrendo ainda. E Deus está dizendo, olha o cetro, é só tocar nele. Toca na presença de Deus, toca na vontade de Deus, aceita essa vontade, para de sofrer com culpa, com remorso, larga isso para lá. O passado nunca mais vai voltar, mas o presente está aqui, agora. O que você vai fazer dele? É isso que Deus está falando para vocês aqui e para mim também aqui nessa noite. O que passou não volta mais, mas o que é presente, o que você vai fazer dele? O maior presente é o presente. O maior presente que você pode dar para sua mãe, para o seu pai, é o presente, é estar presente. O maior presente que você pode dar para os seus filhos é estar presente. É o presente momento. Não é o que você não fez, é o que você vai fazer. Amém? Deus está falando conosco aqui nessa noite. Não é o que você fez ou o que você deixou de fazer, mas é ainda aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos para que você estabeleça com autoridade. Homens e mulheres cheios da autoridade de Deus, que decidiram viver uma vida de princípios e cheia da vontade dEle. Sabe quem que vai resistir vocês? Ninguém. Irmão, depois que o rei levanta o cedro, o que vão fazer? Mais nada. Esté podia fazer o pedido, não podia, pastora? Ela podia dizer, vamos fazer assim, rei, é o seguinte, já que eu estou com essa moral toda, é porque meu tio está ali, ó, jogado. E estão perseguindo ele, porque ele é judeu. Mas o senhor vai fazer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa. Não, ela era uma mulher sábia. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós temos o tempo certo de falar. Sabe qual que é o nosso problema? É porque a gente não sabe respeitar o tempo. E a gente não sabe respeitar o nosso tempo. Não é só respeitar o tempo do outro, é respeitar o seu tempo também. Para que você possa construir algo, para que você possa fazer algo. E naquele exato momento ela disse assim, vou te convidar para um banquete. Ela era inteligente.
porque ela sabia que o melhor ainda estava por vir e que ela não poderia, né, tomar uma decisão precipitada. Deus está nos ensinando também. Olha, não tome decisões precipitadas. Não chega chegando, não. Não chega chegando, não. Se você chegar por cima, você pode sair. Uma vez, eu era adolescente, mas eu não me esqueço disso. Eu cheguei na igreja, sentei, eu sempre gostei de sentar mais na frente, assim, para absorver bem a palavra. E eu era adolescente, cheguei, só que eu não entendi o que aconteceu naquele dia. O irmão subiu, mas menino num fogo tremendo. E subiu e chegou e foi, mas de repente ele parou, ele travou. Ficou parado assim e desceu. Baixou a cabeça e desceu, deixou o microfone. Eu não entendi nada. Eu fiquei o culto todo tentando entender. O pastor terminou, pregou. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que Deus fulminou ele lá na frente? O que aconteceu? Eu não entendi. Aí depois, no caminho, voltando para casa, eu perguntei para minha mãe e para uma outra irmã que estava com ela, o que aconteceu? Ela disse assim, quem sobe exaltado, desce humilhado. Quando você vai por cima, você pode voltar por baixo. E essa é a palavra de respeitar o tempo certo das pessoas e o nosso próprio tempo. É que se você se colocar numa posição alta demais, você pode ser humilhado. Mas se você esperar o tempo certo de Deus, Ele vai te exaltar. Eu estou liberando uma palavra profética e quem tiver, é aquela expressão, ou você acredita e pega, ou você duvida e larga. Então eu te convido a estender a sua mão aí. É uma palavra profética. Lá naquele emprego, lá na tua casa, Deus vai te exaltar. Lá naquela posição que Deus te colocou, lá naquele lugarzinho mesmo, Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar numa posição que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, por que ele? Por que ela? E a voz de Deus vai ecoar no ouvido dessas pessoas, porque é meu servo, porque é fiel a mim, porque eu chamei pelo nome, porque ele é obediente, porque ela é fiel e eu exaltei no tempo certo. Aleluia! Você vai sair daqui nessa noite, mas a autoridade do Espírito Santo de Deus vai te alcançar e vai te acompanhar até a tua casa. E lá dentro vai ter mudança, vai te acompanhar até o teu emprego e lá dentro vai ter mudança. E todos aqueles que meneavam a cabeça para você vão ter que bater continência, porque o tempo de Deus quando chega, irmãos, não há como fugir dele. Esté usou toda aquela sabedoria, já resumindo aqui, pastor, já estou resumindo. Esté usou toda a sua sabedoria e quando ela falou para o rei, ela sabia que a vitória já estava decretada em nome de Jesus. Eu gosto de dizer o seguinte, não estou interpretando o texto teologicamente, né? Mesmo porque eu não sou teóloga, não poderia fazer isso. Mas o rei é Jesus e o cedro é a vontade dele. Quando ele estende para você, não significa que você vai receber a bênção, mas que você está no caminho certo. Significa que Deus está aprovando o teu trabalho. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Porque aqui nessa noite Deus ministrou sobre a sua vida uma palavra poderosa. E Ele disse assim, eu te chamei para esse tempo. Para esse tempo, Deus, para esse tempo. Eu te chamei para esse cargo. Para esse cargo, Deus, para esse cargo. Eu te chamei para essa posição. Para essa posição, Deus, para essa posição. Para te exaltar. Mas você não vai ser exaltado sozinho, porque eu vou exaltar todos aqueles que estiverem do teu lado. Você não vai ser abençoado sozinho. Todos aqueles que estiverem contigo serão abençoados também, porque são promessas de Deus sobre a sua vida e sobre a tua casa. Não vai ficar em terra estrangeira, nem uma unha, nem um fio de cabelo sequer, porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida e sobre a tua autoridade você vai ver Deus te usar. Coloca a mão sobre o seu coração e nessa oração fala para Deus o quanto você deseja ardentemente tomar posse dessa autoridade.
O quanto você deseja que essa família, que essa casa, que esse projeto que Deus colocou nas tuas mãos seja bem sucedido. Porque a autoridade de Deus estando ali e o tempo de Deus chegando, a bênção é inevitável. Amado Deus, Senhor, aqui estão os teus filhos e os teus servos, Pai. Eles estão aqui, Senhor, porque eles te amam. Senhor, porque eles não sabem viver sem a resposta que vem do céu. Eles não sabem viver sem a palavra que toca, meu Deus, o coração. Eu sei que tem pessoas aqui, meu Deus, que estão com o coração, Senhor, quebrado. Tem pessoas aqui, meu Deus, que estão com o coração, meu Pai, quem sabe que nem suporta mais. Mas eu quero dizer uma coisa, Espírito Santo de Deus, eles acreditam que o Senhor trouxe palavra aqui nessa noite. Por isso, visita, meu Deus, e confirma essa palavra em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus. Leva-nos, Pai, em paz, e nós vamos dormir, Espírito Santo, a noite toda, porque o Senhor está no controle de toda situação. Amém. Glória a Deus.